Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntinhos nessa próxima hora, trazendo muita informação com credibilidade e transformando o mundo através da informação. E já confere aí o nosso super programa de hoje. Eu estava com uma fadiga adrenal, que é o metabolismo, só que aparentemente eu estava bem. Quando eu achei isso, foi a hora que eu comecei a entrar muito forte com os nutracêuticos. Por quê? Porque eu estava com a deficiência de magnésio, eu estava com a deficiência de fósforo, eu estava com a deficiência de iodo. Aparência e da essência. O que todos nós queremos é a essência. No fundo, a gente quer se relacionar com uma pessoa boa de caráter, que tenha luz, uma pessoa que seja simpática, uma pessoa que seja agradável, uma pessoa que seja altruísta, uma pessoa que eleve a gente. Mas o que a gente quer? Mas o que a gente cobra? É a aparência, a postura, é o jeito que se veste, é como que fala. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E a partir de agora temos um bate-papo sensacional porque ele está de volta aqui ao programa Elga e Você, doutor Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica, que está aqui fazendo esse trabalho sensacional, nos ajudando a continuar a fazer esse trabalho e fazendo junto com a gente, é claro, né, doutor? Sempre é maravilhoso o nosso bate-papo e eu sempre fico muito feliz em ter você aqui com a gente, doutor. Elga, mais uma vez, obrigado você, os telespectadores, né, toda a TV. E como eu sempre falo, né? Você me convida. Já virou seu bordão, né? Missão dada é missão cumprida. Você me chama, eu venho. Doutor, você sempre está aqui, lógico, passando a sua experiência, o seu conhecimento que foi arduamente adquirido, muito investimento e, lógico, trazendo a sua experiência com os pacientes, né, doutor? Então, sempre traz casos, assim, que as pessoas que estão em casa falam, nossa, estou passando por isso. E hoje você trouxe um assunto que eu mesmo já tive esse problema, que é em relação à fadiga. Quando o doutor falou aqui, antes de iniciarmos esse bate-papo, eu falei, nossa, para mim. Várias vezes, durante aí a minha trajetória, a minha vida, eu tive essa preocupação de falar, nossa, mas eu estou acordando cansada. Isso é fadiga? Sim. Então a gente tem que falar muito bem assim, definido, porque se a gente fosse classificar, a gente poderia falar que existe fadiga mental, fadiga emocional e fadiga fisiológica. Entendi. Né? Então se a gente fosse isso, só que o corpo ele também consegue colocar todas essas juntas também. Mas elas também podem ser de forma separada? Sim. Então, por isso que a gente vem já batendo um pouco nessa tecla, né, que a gente consegue identificar isso de forma diferenciada, né, como a gente tem ferramentas hoje, né, tanto a microfisioterapia, que aí ela consegue identificar se é somato emocional, se não é somato emocional. O OligoScan, já a gente consegue ver se a alteração ela é metabólica, ou é a deficiência que tem um mineral, né? E se o corpo está fadigado, se o corpo mesmo está fadigado, que claro, que é como se fosse também uma somatória de tudo isso que está acontecendo. Entendi. Né? Então aí nós temos essa função de poder ser preciso, sabe? De poder ir cirurgicamente, falar, olha, o seu problema está aqui. Né? Então é isso que a gente, é maravilhoso. É isso que a gente tenta trazer, né? Esses tipos de fadiga, seja mental, emocional ou fisiológica, porque a gente entende quando manifesta no físico, né? Sim. Então, ela geralmente, a manifestação, quando a gente consegue verificar, sempre é o cansaço, sempre é alguma coisa que altera um pouco a sua disposição? Eu vou trazer muito
um pouco hoje um caso pessoal. Olha só! Né? Um caso pessoal, acho que caso pessoal é bom, né? Que a gente fala ótimo, assim. porque conhecimento de causa, conhecimento né, de doutor? causa. Experiência própria. Né? Então, assim, conheço microfisioterapia, conheço leitura biológica, conheço ortomolecular, Sim. conheço nutracêuticos. E, assim, uns 4 anos atrás, eu vinha com uma fadiga um pouco intensa. Né? E quando microfisioterapia fazia, né? Então, somata emocional não era tanta. Entendi. Né? Mas eu ainda não tinha o OligoScan, né? Mas tinha a ortomolecular, eu falava, olha, isso aqui tá com cara... E o meu professor da França chegou para mim e falou assim, Igor... Né? Igor, adorei! Igor, ça va bien, né? Está bem? E por quê? Porque dava de manhã, eu acordava cansado. Sim. Né? Eu acordava cansado. 10 horas da manhã, eu estava lá na aula, mas como eu já sei aquilo que o professor está falando, o que meu cérebro fazia? Eu já vi ele falando isso várias vezes, então eu meio que desligava. Então eu estava meio que dando umas pescadas. Entendi. E aí até umas meninas que estavam monitorando ele, que vem dar os cursos, falaram assim, Igor, você está dormindo? Eu falava, não estou dormindo não. Então, aparentemente eu estava dormindo, mas ela falava, eu falava, ele está falando isso. Por quê? Porque o cérebro ele dava uma desligada. Mas é o que a gente chama do eixo do estresse, que a gente tem, que chama o eixo pituitário, tireoidiano, adrenal. Então, eu estava com uma fadiga adrenal, que é o metabolismo. Sim. Né? Só que, aparentemente, eu estava bem. Então, eu fazia exames e tudo ok. Né? Então, aí aí tinha um exame lá que chama cortisol salivar. Aí, quando eu fui medir esse cortisol salivar pela manhã, estava muito baixo. Então, ele tem que estar um pouco alto. Entendi. Porque o cortisol tem que estar um pouco alto para você ter o quê? Ter aquele ânimo de manhã para você poder fazer as coisas. Energia. Sim. Então aí o quê? Eu não dormia bem, aí eu volto a dizer lá o fígado, não dormia bem, não limpava as toxinas. E aí eu acordava com ressaca de sono. Mas assim, aí eu ia lá fazer alguma coisa, tomava um café atendendo. A gente sempre, aí, né, remediando isso. Eu já cheguei a tomar 3 a 4 Guaraná ralado por dia para aguentar isso. a minha rotina. Você acredita? Claro, doutor? Elga. Aquela energia que você dá um negócio, mas ela não fica. Por isso que você sempre precisa um pouco mais, não é? Um pouco sempre mais. 3, 4, 5. Vai. Cada atividade a mais eu ia lá, um Guaranazinho. É como a cafeína, dependendo do tipo. Né? Então, qual foi assim a saída que eu olhei? Falei assim, nossa, mas eu não sei mexer, né? Não sabia de onde buscar. Por isso que eu falo, quando hoje eu falo, nossa, hoje a gente é cirúrgico. Por quê? Porque hoje eu tenho ferramenta e falo, ó, tá aqui o problema aqui, tá aqui o problema aqui, tá aqui o problema aqui. Né? Então, aí, quando eu achei isso, aí foi a hora que eu comecei a entrar muito forte com os nutracêuticos. Por quê? Porque eu estava com a deficiência de magnésio, eu estava com a deficiência de fósforo, eu estava com a deficiência de iodo, em que esses minerais dá essa energia, principalmente o fósforo e magnésio. Entendi. Entende? Então, aí hoje, quando a gente tem uma baixa de magnésio, igual eu falo muito no consultório, o paciente ele pode entrar em fadiga crônica, ele pode entrar em dor crônica, ele pode alteração de ansiedade. Aí, ó, fadiga metabólica, fadiga mental. Sim. E somata emocional. Então, assim, por isso que hoje eu quis falar muito dessas fadigas, né, para que o telespectador possa entender que todas podem estar juntas, mas podem estar separadas. A minha era metabólica, porque micro eu já corrigia a minha ansiedade, eu corrigia essa questão, mas eu tinha uma fadiga que era metabólica. Como eu não tinha um OligoScan na mão, eu não conseguia identificar. Claro, eu ia lá fazer o exame magnésio. Não, né? Detectava. Não detectava. Alteração. Igual hoje mesmo eu recebi um exame de uma paciente que fez o OligoScan
e fez o exame normal. E o magnésio do nosso LigoScan lá embaixo, menos 36%, menos 36%. Só que no exame de sangue, o magnésio dela estava 1,2. Só que o valor de referência é de 0,8 a 2,2, se não me engano. Então, tá normal? Tá. Dentro do valor de referência, está. Mas, você começa a ver o paciente dentro de um todo, não tá. E aí, quando a gente começou a suplementar com magnésio, né, com outros óleos ou elementos, a paciente já começa a quê? Mudar o seu perfil de metabólico. Entendi. Doutor, então assim, de tudo que eu ouvi o doutor nos passando do que aconteceu, no caso, com o doutor, e como eu falei também, já aconteceu comigo, não é normal você estar com essa fadiga, com esse cansaço. Se você está sentindo esses sintomas, você tem que tomar uma providência, fazer realmente uma investigação. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Ou você não dorme bem, é aquilo que a gente já falou em alguns programas anteriores, ou você está com deficiência de algum mineral, né? Ou você está tendo alguma questão que o seu corpo está tendo que ficar muito em alerta. E aí, claro, você não dorme, você também não acorda bem. Não produz. Você não produz. Todas essas situações podem originar essas fadigas. Todas. E por isso que é normal você acordar cansado todos os dias? Não é normal e não é bom também, não é verdade? Né? Você fala, meu Senhor, eu quero acordar assim, mas muita energia. Mas se você não tem algumas ferramentas que o seu corpo precisa para dar essa energia, é que aquilo ele vai queimando. Entendi. Ele vai queimando, só que você não vai repondo. Aí você fala, Igor, mas eu suplemento, eu tomo. Não, mas às vezes não é o magnésio correto, não é o fósforo correto, não é a forma correta. Entendi. Então eu quero dar esse gabarito, doutor, que as pessoas precisam fazer. Porque eu acredito que eu ouço tanto as pessoas reclamarem sobre isso, sabe? Nossa, eu acordei cansado, nossa, não estou com uma disposição, eu mudei. Acho que um sintoma presente em muitas pessoas. Certo. Isso aí eu acredito também com esse aceleramento do mundo, a gente com várias atividades, né? Eu acredito que isso pode estar trazendo também essa fadiga. Podemos falar um pouquinho do que fazer? Claro. Então vamos segurar um pouquinho, eu vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais doutor Igor Vilela. Estamos de volta neste programa, olha, sensacional, minha gente, fadiga. Quem não teve uma sensação de falta de disposição, cansaço? E o Dr. Igor Vilela trouxe esse tema maravilhoso, que realmente de extrema relevância, para mostrar para as pessoas que não é normal e tem como tratar, né, doutor? Ah, claro, tem como tratar. E por isso que a gente está aqui falando para você já há um bom tempo, né? Com certeza. Vamos falar assim do OligoScan. Toda vez que o doutor vem até o nosso programa, fala dos benefícios do OligoScan. Então, é uma revolução, né, doutor? Ter uma tecnologia que nos traz com fidelidade mesmo o que está acontecendo no nosso organismo. Porque assim, Helga, o OligoScan, ele tem a capacidade de ver dentro da célula. Sim. Então, assim, eu gosto de voltar a falar isso para o telespectador, que não é que ele é melhor que o exame sanguíneo, ou que ele é diferente. O que substitui, cada um tem a sua função. É que ele consegue trazer dados para a gente que um exame de sangue não traz. Por exemplo, né? Então, falei do magnésio, né? Mas quando a gente faz o OligoScan, tem uma série de outros oligoelementos, do qual hoje eu estou trazendo o magnésio nessa ênfase, porque sem magnésio, sem fosfato, você não tem energia,
né? Você não tem energia. Zero disposição. Você tem zero fadiga, então ali você está fadigado. Sim. Só que como o aparelho ele faz outras interações, então o paciente que ele está com baixa de magnésio, baixo de fosfato e tem um acúmulo de metais pesados, do qual a gente fala aqui bastante, é um paciente que outros quesitos dentro do OligoScan vai continuar falando, esse cara está fadigado, esse cara está inflamado, essa pessoa está com dor, essa pessoa está isso. Por quê? Porque o exame ele tem as suas particularidades, né? Diversas particularidades, né? Inflamação no corpo, alteração de articulação, né? Alteração, volta a falar sempre de vocês mulheres, né? Cabelo, pele e unha, né? Então assim, ele dá essa facilidade para mim, né? Para eu olhar para você e falar assim, você tá sem esses minerais, aí ele vai lá e me dá um exemplo do somato emocional, né? Então ele me dá a oportunidade de ir e falar, olha, além da gente ter que trabalhar com você, de repor esses minerais, magnésio, fosfato, entre outros, eu preciso fazer a micro, porque parece que aqui você é ansioso, parece que aqui você também tem, aí, claro, a gente consegue identificar, né, essa paciente da qual a gente atendeu na semana retrasada no interior. Então, era uma mulher de 60 e poucos anos, em que a atividade dela eu não consigo fazer. Olha só, doutor. Não consigo. Ela trabalha no sítio, ela tem as atividades dela, mas ela tem o quê? Uma inflamação, né? Ela tem uma alteração de magnésio, ela tem uma alteração de fosfato, mas ela ainda consegue fazer. Mas, por quê? Ela ainda fala, eu faço, mas não faço como eu fazia antes. Tipo, ela tem uma sobrecarga. Ela tem uma sobrecarga. Sim. Né? Uma hora o corpo vai parar. Vai parar. E aí, quando a gente fez, como ela foi na ginecologista, e a ginecologista também pediu alguns, e aí quando a gente comparou, né, a vitamina D, magnésio, então ela falou, doutor, todos bateram com o OligoScan, né? E aí a gente ficou assim, não surpreso, porque a gente sabe que se tá muito alterado no OligoScan, já começa a ficar alterado no exame de sangue. Só que, Entendi. claro, dentro dos padrões de normalidade, vai estar normal, mas... É como se fosse uma sensibilidade a mais? Entendi. Só que quem trabalha na parte da nutrologia, da ortomolecular, já sabe identificar isso, né? Então, a gente fez num colega esses dias que ele é médico, né? Trabalha na parte da nutrologia, ele falou assim, Igor, dá uma diferença, né? Quando a gente faz um exame desse Te traz, né? E tem só os exames laboratoriais, né? Então isso a gente fica feliz, porque é como a gente pode ser preciso, sabe? Eu tento muito isso, ser preciso, né? Tentar ir mais certeiro. Lógico, doutor. Porque o paciente ele busca a gente por uma dor. É igual você vai vir em mim, Igor, eu estou fadigado, eu estou cansado. Aí, claro, na minha cabeça eu faço 3 perguntas. De primeiro, será que é emocional? Será que é metabólico? Ou será que é deficiência de minerais? Aí eu começo a conduzir. 3 possibilidades. Porque para mim, sim. Que são totalmente possíveis e corriqueiros até corriqueiros, hoje, é verdade, e corriqueiros, e que pode acontecer com qualquer pessoa. Que nós somos ser integral, né, doutor? Aí, às vezes eu falo, olha, com você eu tenho que começar fazendo esse exame, por causa que eu vou abordar isso, eu vou ver isso, que eu acho que isso está mais latente. Doutor, nesse caso da fadiga se corrige com suplementação? Suplementação. Né? Suplementação. Então, às vezes tem que ter um suplemento. Hoje a importância da suplementação ficou assim translúcido para todos, né? Antes eu não ouvia falar muito de suplementação como agora. Porque quando a gente fala, era muito comum falar remédio, né? Mas às vezes é um remédio, só que suplementar, né? É suplementar o que está faltando. Isso. É a deficiência, então está faltando aquilo, também tem coisa que pode estar em excesso, né? Então vou dar outro caso. Uma paciente, ela estava fazendo reposições de hormônio.
Olha só. Né? Reposição de hormônio, só que ainda tendo fadiga. Então, assim, teoricamente, você repôs hormônio, você... Tá perfeito. Paz tá e amor, linda. né? Tá lindo. Ela, mulher, jovem. Só que aí ela falou, Igor, eu tô com muita fadiga ainda. Só que eu falei, olha, o seu caso, a sua fadiga está metabólica. Você está usando o hormônio errado e esse hormônio está prejudicando o seu fígado. E aí você está tendo uma sobrecarga metabólica, ó, sono. Ela não dormia, ela já não dormia. Então ela acordava com a ressaca de sono que a gente colocou aqui. Então Entendi. a fadiga dela já era metabólica. O corpo dela estava fazendo coisa para tentar segurar, para tentar dar conta, só que não estava dando conta. Olha Só que a interessante. prescrição correta do médico, correta. A questão normal, sim, mas aonde foi a deficiência aí? Na hora que a gente viu o exame. Então, ela estava corrigindo hormonalmente, mas não estava corrigindo com micronutrientes. Então, Entendi. Então, sempre é um tratamento que você tem que estar ali de olho em qualquer desequilíbrio. Pode acontecer, né, doutor? Pode, só que fadiga, cansaço. Por quê? Porque ela, teoricamente, a sobrecarga estava com esses óligos elementos, que não tem como não falar em magnésio e fósforo. Doutor, você também não fazer esse tratamento, deixar essa situação perdurar, vai trazendo outros prejuízos, né? Não, claro. Vai evoluindo. Podendo transformar em alguma doença, algo assim? O caso dela, olha, se a gente falar, a fadiga adrenal e a depressão é os mesmos sintomas. Sério? É os mesmos sintomas. Olha só. Os sintomas estão ali parecidíssimo. Só que a fadiga adrenal é o burnout. Aí, futuramente, é o que a gente chama lá burnout, que não tem aquela... Já ouvi falar. Que essa doença famosa ligada a trabalho, a exaustão. Sim. É isso. Só que, claro, são estágios. Então, por isso que a gente traz aqui e fala, olha, não é que você está correndo... porque hoje está muito comum, né, o wellness, né? É muito tratamento hormonal. Eu não estou falando que é errado. Entendi. Eu só estou falando que, muitas vezes, a porta de entrada não está aí. E o paciente continua fadigado, o paciente continua estressado. Né? No caso dessa paciente, a irritabilidade dela aumentou. Com certeza. Né? E repondo hormonal de forma correta. Mas no caso, né? Deveria ser o efeito contrário, né? Deveria ser o efeito... estar equilibrada com seus hormônios. Mas aí, no caso, a gente conseguiu ver, era uma paciente já antiga nossa, e conseguimos o quê? Conciliar. Falou, olha, nossa, e aí conciliou, entrou com os minerais corretos, corrigimos a fadiga dela, corrigimos o cansaço dela, corrigimos a parte capilar dela, cabelo, né? Que estava muito vinculada, que não era o hormônio, né, mas era um mineral específico, que é o silício. Então, assim, quando a gente trabalha junto, fazendo essa ponte, dá certos tratamentos, né? Dá muito certo. Nossa, e a gente fica muito feliz hoje de termos essa tecnologia a nosso favor, né, doutor? Trazendo mais saúde e trazendo um diagnóstico preciso, realmente. Então, o OligoScan realmente é uma revolução que eu tenho certeza aí que está fazendo um bem para todos nós, para a humanidade, né, doutor? Eu falo, são exames, né? O que a gente foi tentar buscar é o que mais combina com o que eu trabalho. Né? Entendi. É o que mais combina comigo, né? Combina com o que eu trabalho, combina com a forma que eu trabalho. Eu sempre brinco no meu consultório que eu falo assim, ó, o dia que eu falar que só micro, só leitura biológica, só nutracêutico, só ortomolecular, só OligoScan resolve a vida de todo mundo, né? Não vão mais em mim. Né? Porque é uma combinação, gente. Com certeza. São 17 anos. Mas hoje eu vi que os profissionais de saúde já entenderam essa necessidade de ter esse atendimento multidisciplinar, né, doutor? Vários profissionais, cada um na sua especialidade. Sim. Com certeza o resultado, o tratamento é mais efetivo. Não, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Porém, ainda
tem barreiras. Que é comum, o ser humano é complexo. Né? O ser humano é complexo. Com certeza, doutor. Né? Então, esses dias para trás, uma profissional e colega falou, Igor, você não tem medo de mandar um paciente para lá, mandar um paciente para cá? Eu falei assim, olha, nem um pouco. O que eu tenho é a sabedoria de quê? De saber que eu tenho limitações. Todos nós, E né, doutor? por isso que eu venho aqui, né, acho que você é prova viva disso, acho que o programa que eu trago profissionais. Claro. Por quê? Porque esses profissionais que eu trago são profissionais de extrema qualificação. E são pessoas que são meus braços. São pessoas que eles fazem a diferença. De informações Exato, também, né, eu não doutor? sei tudo, não tem como você saber tudo. Não tem como. Então, quando a gente traz um profissional aqui, eu sempre brinco, eu valido ele. Né? E eu não tenho vergonha nenhuma de trazer, porque isso mostra o quanto nós podemos fazer juntos. E quando a gente faz junto, a gente faz a diferença na vida, não é minha, gente. Não é sua, é do telespectador, da pessoa que está me vendo. Com certeza, doutor. E é isso que eu quero mudar a vida e transformar a história como a minha vida foi mudada. Doutor, e aquele comprometimento, né, real com o seu paciente, com a saúde, com o melhor tratamento para aquela pessoa, com o diagnóstico efetivo e você juntar todos os recursos possíveis para fazer isso acontecer. Eu entendo muito bem tudo que o doutor tem como propósito. Assim, às vezes eu sou muito assim, sabe? São quase 10 anos mexendo com a parte somatoemocional, eu digo assim, né? Olha, a revalidação nossa, o sucesso nosso, não é o nosso, não. Não, esse negócio de diploma, né? Eu vi o paciente. Com certeza. Nossa, assim, graças a Deus, assim, é até engraçado que a gente atende a família, né? Sabe a história, né, É história, doutor? a gente participa e assim, a gente fica feliz porque o sucesso do paciente é o nosso sucesso. Quando o paciente, eu venho aqui e falo muito de criança, né? Quando você vê que a criança começa a ir bem na escola, quando a pessoa que está estudando para o concurso passa no concurso, é um sucesso assim, não é meu não, sabe? Eles falam assim, nossa doutor, depois que eu fui aí eu consegui passar. Cara, eu fico feliz demais, porque a gente corrigiu, era só um detalhe, mas que para essa pessoa... Fez uma diferença, mudou a vida. Né? Assim, transformou, ela pôde buscar o que ela veio fazer, a missão de vida dela, porque eu acho que é isso, eu sou muito assim, sabe? Hoje até foi engraçado falar de missão de vida. Hoje eu atendi uma paciente de mim pra cá, que eu comecei diferente a consulta com ela, que ela estava fadigada, eu falei assim, você sabe qual que é a sua missão? Aí ela, olha doutor, eu acho que é por aqui. Eu falei, olha, você está fadigada, você está cansada, mas você entende que às vezes a gente saber qual é a nossa missão, saber qual é a nossa direção, a gente consegue mudar um monte de coisa? Né? Aí no final ela falou, nossa, mas eu nunca tinha escutado isso. Olha que maravilhoso. É porque às vezes a gente sabe aonde que é a dor somatoemocional da pessoa, entendi, mas às vezes ela está fadigada porque ela não sabe ver aonde está a direção dela, aonde que está a missão, aonde que está o lugar que ela quer chegar. Por quê? Porque às vezes ela tem a percepção diferente disso. E aí, é claro, é onde eu vou, o somatoemocional é a primeira via. Você vê o quanto o emocional é importante. Aí eu vou lá, trabalho emocional, corrijo emocional, vou corrigir a outra fadiga, né? Então, assim, isso é muito importante. Com certeza, doutor, isso transforma totalmente a vida de uma pessoa. E por causa disso que às vezes eu venho pra cá e às vezes a gente vem assim, eu vou falar isso, mas chega aqui, a gente começa, a gente muda um pouco. Porque... Mas é essa naturalidade que as coisas acontecem,
compromisso com a verdade, também trazer a sua experiência, o seu dia a dia, que faz realmente a gente se conectar e as pessoas também entenderem tudo que o doutor quer transmitir aqui, né, doutor? E a gente compreende muito bem, a gente fica muito feliz de ter todas essas informações, de poder participar um pouquinho da sua experiência, da sua atividade. Eu tenho certeza que faz diferença na vida de muita gente, doutor. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez, estamos com o tempo estourado. Sempre a gente dá uma, né? A gente uma esticada, dá uma né? esticada, né, doutor Igor? Mas obrigada mais uma vez pela sua participação e até a próxima semana. Eu que agradeço mais uma vez e assim, sempre fico muito feliz em estar aqui, porque é isso, o que a gente quer levar é o quanto a gente pode melhorar a vida das pessoas, só. Nossa Senhora, só? Isso é muita coisa. Doutor Igor Vilela, obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado. E chegou aquele momento de todo início de semana que nós batemos esse papo leve, descontraído e cheinho de informação com ele, Carlos Campelo, mais uma vez aqui com a gente. Eu te agradeço muito sempre, Carlos. É uma satisfação estar aqui. É o último dia de outubro, a gente está iniciando novembro, né? Verdade. E eu quero mandar um parabéns para uma pessoa muito especial para mim, já do início do programa, Elga. Jura? Vamos juro. lá, adoro essa energia, né? Já mandando os parabéns, trazendo assim algo positivo no coração, né, de todo mundo. Então vai lá, esse é especial, é para o meu filho, que está fazendo aniversário dia 3 de novembro, 25 anos. Filho, papai te ama. Ai, que lindo! Os meus parabéns, recebo os meus parabéns também. Bruno, e já estou com Felipe. saudade de você, viu? A gente precisa marcar algum encontro, né, Carlos Campelo? Exatamente. Carlos Campelo, e o que você preparou para esta segunda-feira, para este início de semana? Elga, assim, assuntos do momento que muitas vezes a gente conversa, o que está acontecendo no mundo, né? Sim. E outras, a gente tem o nosso cronograma já previamente definido e a gente algumas vezes abre algumas Exceções, momentos, exceções, né? para a gente falar do que veio acontecendo no Brasil e que está acontecendo no Brasil sobre aparência e essência. Uma das coisas que a gente traz assim para o nosso dia a dia, para o nosso rol dentro do serviço, Sim, dentro de casa, entre amizade, e a gente está cada vez vendo mais reportagens, mais gente falando, mais gente conseguindo ter a energia de expor o que está acontecendo nesse mundo que a aparência parece que está predominando. Verdade, E uma das isso é tão importante, né, Campelo? Porque eu acredito que acho que cada um de nós, né, que estamos aí vivendo todas essas transformações, que tudo aconteceu tão rápido no mundo, lógico, impulsionado pela pandemia, o digital, ele ganhou muita força. Eu acho que nós tivemos que ter um amadurecimento aí muito grande, não só como pessoa, cada um tem que buscar isso, mas o mundo como um todo, né? Então, acho que fere cada um de nós, de alguma forma, esse tema que você está trazendo aqui hoje. E é algo assim, se você começar a pensar e aumentar. Então, nós tivemos aí uma reportagem esses dias falando sobre a gordofobia. Nós tivemos o caso que aconteceu com o cantor Seu Jorge, mais um outro cantor também na rede social, por conta da cor da sua pele. Situações agora envolvendo a religião. E isso está muito inerente, Elga, dentro do ser humano, a questão de julgar. Naturalmente, nós vamos julgar. Isso está dentro da gente. Então, o que eu vejo, Campelo, é que as pessoas hoje, eu acredito que seja uma sinceridade, elas se sentem mais à vontade de falar o que quer, mas esquece que existe um ser humano com emoções, com dificuldades, e eu acho estranho
esse conforto das pessoas em fazer isso. Isso está acontecendo demais. Está, assim, rotineiramente. Isso. Né? E é uma questão assim, vamos pegar lá na rede social, a pessoa vai lá e publica alguma coisa. As pessoas sentem a necessidade de ir lá e colocar opiniões contrárias e brigar e discutir, né? Simplesmente porque a pessoa colocou como se fosse natural. Mas aí a pergunta a gente pega assim, olha, vamos dizer você que está indo lá e falando isso na rede social. Destilando mal, né? Destilando mal. Nossa. Você, ao sair na rua, né, você com a tua imagem, você vai ter a imagem, não é direito de imagem, nós temos a nossa imagem. Você gostaria que você ficasse andando na calçada e a pessoa começasse a olhar para você e falasse, olha, você é isso, olha, você é aquilo, olha, você não é isso, olha, você não é aquilo. As pessoas falariam isso? Não fazem, podem até pensar, né? Até que algumas pessoas até falam. Algumas vezes, né? Algumas pessoas falam. Mas na rede social parece que generalizou, banalizou. Simplesmente chega lá e detona a outra pessoa. E é uma falta do que fazer também, fora do comum, né, Campelo? Eu fico impressionada como é que usa o seu tempo, e hoje o tempo é uma moeda tão preciosa, e a pessoa usa o tempo para destilar o mal, para fazer desse mundo um lugar pior, para trazer emoções ruins para as pessoas. Eu realmente não consigo entender, sabe, o que move uma pessoa a ter esse comportamento, Campelo. E é uma coisa, Helga, assim, que não adianta a gente tentar discutir e tentar achar uma fórmula que é muito pessoal. Vamos dizer o seguinte, até a roupa que veste. Muitas vezes nós somos julgados pelo aquilo que a gente está vestindo. Né? Sim. Então, muitas vezes. Muitas vezes. Então, você não precisa ser... você vai apresentar o teu currículo. Muitas vezes o teu currículo é o teu ser, o teu eu, a tua aparência, tudo mais, para você galgar uma posição, galgar uma função, galgar alguma concorrência que você esteja fazendo. Então, é esse mundo que muitas vezes até chega a ser fútil, muitas vezes, né? Do tamanho que é a exposição e do tamanho que é a cobrança, que a gente vê em várias situações. Teve casos que também saíram no noticiário da magreza das modelos. Né? Elas estavam tendo doenças já... anorexia, transtornos psicológicos de bulimia, anorexia, da autoimagem, exatamente. Ainda queriam emagrecer. O que a indústria da moda estava ditadura. Exigindo. E houve um movimento assim, de que corpo que é esse? Né? E corpo que é esse que tanto almejam, tanto querem, né? E fica nessa balança. Lembrando que a gente está falando aqui da aparência e da essência. O que todos nós queremos é a essência. No fundo a gente quer a essência. No fundo a gente quer se relacionar com uma pessoa boa de caráter, uma pessoa que seja, que tenha luz, uma pessoa que seja simpática, uma pessoa que seja agradável, uma pessoa que seja altruísta, uma pessoa que eleve a gente. Mas o que a gente quer? Mas o que a gente cobra? É a aparência, a postura, é o jeito que se veste, é como que fala, a cultura, se está estudando, se não está estudando, se fala correto, se não fala correto, o que a gente está cobrando. Você percebe que as pessoas têm que preencher. Preencher. E aí a gente tende a ir para o jogo da aparência, sabendo que a gente quer a essência. O que está acontecendo muito nos casamentos hoje em dia? Eles estão se acabando, porque o que manda mesmo na relação, o que manda na vida é a essência. É o que aquela pessoa tem de bom, né? Mas você compartilha, né, dia a dia com a pessoa, é isso aí que manda. Exato. E se a gente
tá nesse mundo da aparência. E a gente tá, e eu não vejo assim, não tem uma fórmula que eu vou falar assim, vou dar uma fórmula pra gente sair, um passo a passo pra gente Eu já estava esperando, sair. eu falei, olha, será que ele tem um passo a passo? Não tem, é a vivência da pessoa. Muitas vezes ela tomar na cara, muitas vezes, inclusive, lamentavelmente, ela passar por uma situação constrangedora dela sentir na própria pele, ela sendo cobrada de alguma coisa, né, para ela perceber assim, o que ela estava fazendo e como que ela estava, como você falou, julgando outra pessoa e o que outra pessoa estava sentindo. Porque a gente nunca sabe o que a pessoa passou para chegar no ponto que ela está. Mas esse estalo, assim, quando você se olha e fala, opa, olha o que eu estou fazendo. Exato. É que é difícil. É difícil, Você Elga. precisa estar atento. Sempre. Sabe? É 100% atento. Com você. É 100%. De quem é você, o que você está fazendo, se olhando também com atenção em você. Nós temos coisas dentro da gente, né, Campelo, que parece que estão ali sempre. Você já falou isso várias vezes, a gente tem vários sabotadores Exatamente. Isso, dentro de nós, e nós precisamos estar atento quando eles se manifestam, né? Então, é a atenção que você tem que estar com seus atos o tempo inteiro. E às vezes passa batido, não passa? Passa, Elga. E tem um caso que eu quero te contar exatamente sobre isso. Então eu vou pedir para você segurar. Vamos chamar o intervalo, deixar vocês bem curiosos, que vem coisa boa, como sempre, com ele, Carlos Campelo. Estamos de volta hoje com ele, minha gente. A gente aguarda a semana inteira para ter um bate-papo cheio de coisas boas, ajudando as pessoas a transformarem a sua vida através da informação, né, Carlos Campelo? Exatamente, né? E o bate-papo de hoje está fantástico. Nós paramos no bloco anterior, você ia nos contar um caso em concreto, né? Sobre a questão da aparência e da essência. Nós tivemos há pouco tempo um caso da Jojo Todinho. É sabido que ela era uma pessoa da periferia do Rio de Janeiro, que ela fazia faxina, que ela vendia coisas na rua, né? E ela era extremamente querida. Essa pessoa que ela é hoje, essa energia que ela tem, ela também tinha. O pessoal que a conhecia também tinha. E alguém fez um comentário da comunidade dela, fez um comentário, né, sobre a vida dela, sobre ela, e ela, sabe, pegou no âmago dela, pegou na dedinho na ferida dela. Sei. E ela foi lá na comunidade, sabe, olhando assim pela aparência, onde ela está e como ela está, né? Onde que tocou, que ela foi lá na comunidade, sabe Deus quem que é essa menina, como que essa menina está na vida dela, que lá na comunidade, e foi lá falar pra menina. Ela foi cara crachá? Cara crachá. Meu Senhor. E filmaram, e foi parar na rede social. Ela filmando assim, ó, e ela falando assim, olha, eu fazia minhas faxinas, eu sempre paguei minhas contas, eu comprava roupa com fulana, eu pagava certinho a roupa com fulana, trazendo assim, ó, toda a essência dela, como que aquilo ficou mexido nesta questão, e o que a Jojo Todinho, a aparência da Jojo Todinho hoje, o que impactou nessa vizinha para ela fazer um comentário maldoso, né? Como se sentiu nesse direito de fazer esse comentário. Então não é porque a pessoa está com fama ou está numa postura X ou Y, o que a gente tem dentro da gente, o sentimento que a gente tem dentro da gente, ninguém tira e ninguém sabe. E eu muitas vezes, eu mesmo, sou responsável de não escutá-lo, de não dar valor para ele e acabar tendendo para o lado da futilidade, para o lado da aparência, porque o mercado exige isso, porque a vida exige assim, porque eu vou ser bem visto na sociedade, eu vou ser aceito na sociedade. E como eu falei, como não tem uma fórmula para falar disso, o pior que muitas vezes eu tenho que concordar. A sociedade, ela vai olhar pela aparência, a sociedade vai olhar pelo que você está vestindo, a sociedade vai olhar pelo que você acredita, pelo que você veste, pelo que você fala, pelo título que você tem, vai olhar. E sendo que nesse mundo
né? A gente veio aqui para tender, para buscar a essência. Mas uma das coisas eu posso te falar assim, não é uma técnica, né? Mas como a gente vai passando a vida, vai ficando mais maduro, né? A gente vai observando mais isso, a gente vai tomando mais na cara. Isso é. A gente vai... Isso aí dá uma acordada em todo mundo, quando você realmente sente na pele. A gente vai errando e vai percebendo. Errando e vai percebendo. Errando e aprendendo. E aprendendo. E a gente vai começando a perceber, olha, realmente, a essência é uma das coisas que ela cresce, ela fica melhor. A aparência, ela decresce, ela fica pior. É né? verdade. E o que você quer na sua vida, entende? Você quer uma coisa rápida, rasteira, né? Agora, ou você quer uma coisa que delongue em tempo? Então, se delongue em tempo, vamos olhar mais para a essência, vamos observar mais. Né? Você fez uma comparação que eu não tinha pensado nisso. Realmente, a essência, na realidade, deveria, né? Ir crescendo sempre. Vai crescendo, aprendendo, né? evoluindo. Exato. Amadurecendo. E realmente, o físico A tende aparência a decrescer, apesar que a gente luta contra. A gente prolonga um pouco mais. A gente prolonga, né? A gente prolonga mais. Mumificar, né? Com o tempo. Mas isso é verdade, mas eu acho que o primeiro ponto de partida a pessoa tem que querer. Exato. Se olhar e falar, nossa, eu quero melhorar, buscar conhecimento. Buscar como pessoa, buscar com aparência física, tudo bem, mas como pessoa Isso. também. Faz tão bem, né? Faz tão bem. E não julgar, sabe, a outra pessoa pelo que ela é, pela escolha dela, ou pela aparência, pelo porte físico, pelo que veste ou deixa de vestir. Então teve alguns casos na minha vida que eu passei, né? Tem uma pessoa que é muito querida minha e assim, eu tenho certeza de que o que ela falava não era uma questão que ela realmente sentia. Ela falava muitas vezes a gente fala por repetição, a gente não para raciocinar, né? Aquele lance assim, você tá ruim? Vai lá no hospital de câncer para você dar valor para sua vida. Entendi. Né? Isso aí, muita gente tem esse comportamento. Fala isso, né? Mas por outro lado, poxa, você quer dizer então que você está indo no hospital de câncer para se sentir melhor, para você ver as pessoas sofrendo, para você se sentir menos mal, né? Para você precisa ver as pessoas sofrendo para você se sentir bem. Não, para mim tá errado. Não, eu até falei para ela na época, olha, eu discordo, tá? Se você quiser fazer isso... Discordo, tá? Desculpa aí, mas eu discordo, né? Porque hoje tem que pisar em ovos. Exato. Se você for no hospital de câncer, não vai com esse intuito, vai para ajudar. Eu tenho certeza que você vai sair muito melhor se você ajudar do que você simplesmente lá ver para você saber que você está numa situação mais confortável. Então, esse tipo de coisa é o tempo vai mostrando. Outra coisa que eu também percebo, eu voltei a fazer faculdade. Eu tô amando os meus colegas de faculdade, tudo com 18, 19, 20, 22 anos. Oxigenada, né? É verdade, isso é uma verdade. É muito bom relacionar com pessoas mais jovens. É muito gostoso. Rejuvenesce. E não só isso. E eles estão vindo com uma cabeça. Eles estão vindo com um posicionamento de vida. Olha que eu falo assim, quantos anos você tem mesmo? Tem até um menino, né, o Dani. Eu adoro o Dani, conversar com ele. Ele tem 19 anos. Olha só, eu bato uns papos com ele assim, super cabeça. Aí eu falo assim, Dani, peraí, quantos anos você tem mesmo? 19, você já me perguntou, Campelo, 19. Cara, não dá, cara. Não dá. Mas que notícia boa, eu gostei de saber disso. É muito legal isso. Então, e por outro lado, eu tô entrando lá e eles estão me olhando assim, nossa, eu estou começando minha carreira agora, eu já estou me espelhando no Campelo, eu quero ser igual o Campelo. Aí eu falo para eles, não, você não se espelha a ser igual a mim, se espelha a ser melhor do que eu, né? Porque a tendência é a gente sempre querer ser igual, mas não, vamos espelhar ser melhor, né? Que é uma busca de cada um e acredito que sejam metas possíveis de alcançar. Olha, né? Essa questão que você trouxe aí de ter jovens que estão aí bem evoluídos, amadurecidos, com informação, nos traz uma esperança, né? De um futuro melhor.
Com toda certeza. E eu rogo para isso, eu rogo para que a gente consiga sair desse mundo da aparência, da futilidade, que a gente comece a olhar para a essência, e para olhar para a essência precisa de mais respeito, mais parcimônia, mais civilidade. Ficam falando tanto em Cristo, em Deus, em família, que use o Cristo, o Deus e a família para olhar para o próximo com mais empatia. Na hora de a gente encontrar outra pessoa, vamos olhar as vitórias da pessoa. Simplesmente, se a pessoa comprou alguma coisa que para você, nossa, que ela comprou, eu não gosto, coisa, mas se ela gosta, dá parabéns para ela. Respeita, né? Ou se não quiser falar ou não fala nada. Fica para você. Fica para você, guarda para você, né? Se quiser falar alguma coisa, dê os parabéns pela conquista dela, que é algo nunca a gente sabe. Nunca. Tem até um exercício que a gente faz, que é pegar assim, eu deixo meu sapato e você deixa o seu sapato, e aí eu vou calçar o seu sapato e você calça o meu, para a gente procurar entender minimamente que a dor que a gente sente, ela é pessoal e não adianta que a outra pessoa não vai enxergar, não vai olhar. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar. Maravilhosas as suas palavras, Campelo, de verdade. A gente precisa ser grato pela vida que tem. Adorei, viu, esse programa, adorei esse início de semana, adorei esse bate-papo. Nós estamos aqui com o propósito de transformar a vida das pessoas, toda segunda-feira, né, trazendo muita informação. Então, agradeço a você mais uma vez por estar aqui com a gente e te espero na próxima semana. Com certeza, grande abraço e parabéns, Bruno. Tchau, tchau. Tchau. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que a semana só está começando. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue o seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code, vai direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, reveja esse programa e tem um conteúdo sensacional lá, só te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.